Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais cutulo da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre o filme original da Netflix, Bird Box, Caixa de Pássaros, que estreou agora no final de dezembro de 2018, exatamente no dia 21 de dezembro de 2018. Recomendei que o pessoal assistisse e nós vamos debater um pouco que para algumas pessoas decepcionou, para algumas pessoas foi mediano, para outras pessoas foi muito bom, mas tudo isso nós vamos debater aqui, seus erros, seus defeitos, suas partes boas, suas atuações. Para comentar sobre isso, estamos aqui com Janúncio Oneto. Boa noite, pessoal. E aí? Estamos aí para falar, opinar sobre mais um filme aí com a turma. Estamos aqui também com Denison Oghizelini. Depois de assistir esse filme e O Lugar Silencioso, me vem em mente aquela historinha lá dos três macacos do Oriente, que um não fala, um não escuta, o outro não vê. Nós já tivemos um filme de gente muda, de gente que não pode enxergar, e agora quem é que vai fazer o filme de quem não fala? Já é um lugar silencioso. Não, é verdade, então o que está faltando? Não escutar? Não, Exatamente. Não falta nada, então me enganei, desculpe. Uhum. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e eu digo boy, girl. Ótimos nomes para seus filhos, né? Mas Girl você entendeu and por boy. que ela usa essa técnica? Sim. Ela De não fala dar o desse nome a jeito. eles? Dela não batizá-los? Ela Por não quê? foi, ela não foi aula. Não, vamos contar que na hora oportuna eu explico. Ok, vamos lá então para o programa. Gente, só comentar umas coisas assim meio por cima, né? Do filme. É que algumas coisas das pessoas, né? Do elenco. Sandra Bullock, pra mim, impecável no filme. Muito bem. John Malkovich também, impecável no filme. Eu achei que Subutilizado. até. Eu acho que ele tava um pouco sumido. Deixa eu ver a filmografia dele. Não, desde 2015 ele não fazia filme. Ah, não, peraí. Não. Não, ele sempre tá fazendo filme, foi impressão minha. Na verdade, acho que os filmes que eu assistia não tinha ele, né? Ele não Provavelmente tem, foi ele esse. não tem estrelado assim grandes filmes que tenham repercutido no cenário anual, né? Assim, nos últimos anos ele não tem pego nenhum É. grande filme, né? E eu Ele acho tá que sumido do blockbuster, né? sim, Dos sim. grandes filmes. Mas ele tá Mas sempre eu aí, gostei muito. atuando. E deixa eu falar uma surpresa aqui, que eu acho que vocês não sabiam. A menina que fez a Lucy, que é um dos defeitos que eu achei do filme, que sumiu ela e o namorado dela, que era aquela policial, lembra? Sim. Que ninguém Ela, sabe o que o deu. nome dela é Rosa Salazar, ela vai fazer a Alita. Ah, era Casalita? Ela é a Não, Lita? É, não reconheci de maneira nenhuma. Nossa, é impossível. é ela mesmo. Agora que você falou, aí começa a lembrar do corpinho dela pequenininho e tal, aí você começa a fazer a ligação, né? É ela. Eu também não percebi na hora, né? Porque a Alita tem a tecnologia por cima. Mas eu fui procurar no IMDb depois, é ela sim. Olha só. Uhum. Essa daí passou totalmente despercebido. Mas é uma daquelas coisas que é bom a gente descobrir depois, né? Inclusive, um dos grandes problemas que eu achei nesse filme foi. E de resto aqui não tem muito ninguém a destacar. Tem o BD Wong, o chinês lá, o dono da casa, que ele é E o que filho ele, da puta lá do do Jurassic Jurassic Park. World, né? É. Sim. Esse eu conheço, esse eu lembro de onde é. Isso Quando aí, eu assisti. pronto. De resto, não tem mais ninguém assim que se destaque do elenco pra se falar, não, sabe? Mas Uhum. são esses os que eu achei assim interessante a gente dar uma destacada. E vamos começar. Sim, Eu e vou tem a começar pelos irmã da Sandra defeitos. Bullock que também trabalhou com ela no oito Mulheres e um Segredo, 11 Mulheres e um Segredo. Ah, Sarah Paulson. Sim, ela trabalhou com Sandra Bullock, né, nesse filme também, que foi desse ano. Ah, não sabia desse detalhe. E aí o Bird Box, né, que é baseado no livro Caixa de Pássaros, do escritor americano Josh Malerman,
que é de 2015. Uhum. E na época, acho que é lá nos Estados Unidos, ele foi um sucesso, né? A Netflix vai logo lá e pega logo. Na verdade, foi a Universal que comprou os direitos do livro, né? E Sim. a Netflix foi lá e lançou o filme. E o que eu achei interessante é que esse entra naquela categoria filme de livro em que os fãs dizem que o livro é melhor que o filme. É normal, é tranquilo isso acontecer, né? Assim, Isso é padrão. eu vi um comentário que eu acho que é pertinente em relação assim. No livro, o elenco lá que está na casa, em si, dos sobreviventes, é de pessoas bem mais jovens e menos variado como é no filme. Certo? E o comentário que eu vi, e que de certa forma tem um pouquinho de pertinência, é que essa mudança, apesar de ser boa por um lado, que você trabalha com pessoas de meio que colocou ali quase que os clichês de sobreviventes de zumbi. De apocalipse Sim. zumbi, entendeu? O mais velho do alucinado, né? Tem que ter o escroto. Paranoico. O paranoico, racista, escroto, né? Aí tinha lá o cara que acredita num monte de ideia biruta, tal, mas que no final, mas que tem um coração bom, né? E tem aquele que é o líder nato, que tem aquele que reclama de tudo, né? Então meio assim que acabou que não se sabe se foi proposital ou não, o filme meio que acabou abordando essas conveniências, esses estereótipos dos filmes de apocalipse. Como eu falei, é um filme que tem muito personagem de estereótipo. Sim. Aquelas convenções clássicas, né? Do filme de sobreviventes. Uhum. E um problema que o filme teve, mas que eu peguei, que é os problemas de continuidade. Um desses problemas eu peguei. O outro que eu só me liguei depois, que é justamente aonde foi parar aquele casal, que eu não lembro de ter nenhuma fala de ninguém no filme dizendo, eles saíram, eles desistiram, simplesmente eles não aparecem mais. Eu não sei que fim. Acho que quando chega eles voltam do supermercado. Não, Aí depois casal, tem uma cena do casal transando, né? Sim, mas eles dão a dica, aparecem até de madrugada, né? Eles vêm, ela pega a chave do carro, ele vai pegando algumas coisas, bota no carro e sai. Isso aí fica nítido. Tem isso? Eu perdi isso. E dá assim, eles foram lá pro mercado. Uhum. Eles voltaram pro mercado? Assim, lembra que quando eles estavam no mercado, eles discutiram que ali era o melhor lugar para se ficar? Comida para meses, para poucas pessoas, água à vontade, tudo fechado e lacrado. Dependendo da situação, ficar ali, eles queriam até, o velhinho lá, queria até abandonar quem estava na casa, porque tá tudo confortável. E assim, sendo sincero, pra lógica... É por isso então que o carro some depois, porque Sim. O John Malkovich, quando tá na garagem, o carro não tá mais lá. Exatamente, é por isso que o carro some. Eles pegam o carro e saem. Assim, não foi um erro do filme, foi você que piscou, cochilou. Foi eu que perdi isso mesmo. Aham. Interessante. Mostra a cena deles então pegando e aparece tudo direitinho e a galera, todo mundo acorda assustado com o barulho do carro. E a garagem abrindo, né? Isso. Pensando que eu ia casa. O grande porém é o seguinte, não há, aí a gente não sabe se no livro tem alguma menção, o destino que eles têm. Até aí não importa mais, né? Saiu da história, saiu da história, a gente não sabe se tem, se o livro conta, se não conta e tal. O que eu acho que é uma premissa interessante do roteiro... Mas deixa eu falar, antes da gente ir no roteiro em si, os erros de continuidade, eu percebi. Já não tem. Que é quando volta pro futuro, né? Pra a narrativa dela lá no Rio, que ela tem que decidir qual dos dois ela vai abrir o olho. E, tipo, em uma cena, mostra a menina, ela tá com a venda no pescoço. Aí corta pra Sandra Bullock e volta pra menina, ela tá com a venda na cabeça. Ou é o contrário. É um negócio assim. E eu entrei no IMDb aqui, eles mostraram 4 erros de continuidade. Mostra que... quando eles estão no supermercado, aí eles estão segurando uma garrafa eles estão bebendo, né? Sim. E, tipo... Só quem tá bebendo é John Malkovich. O copo muda
e a cor a quantidade e Não, a cor do líquido. Mas no supermercado ele não toma em copo, ele toma direto na Não, garrafa. não é no supermercado, é na casa. É na casa que é ele com Sandra Bullock. É, exatamente. Ah, Mostra um copo, ele tem uma quantidade e é de uma cor. Aí corta, volta, ele tá em outra quantidade de outra cor. Certo. São Detalhe. e são tipo, e tipo, e a questão é tão grande que tipo, eles estão tomando a bebida da mesma garrafa, mas os dois copos estão com cor diferente, porque só mudaram um, entendeu? Entendi. Mudaram apenas a cor de um copo. Aí é Entendi. besteira, né? Mas aí tem essa cena da menina que eu lhe falei, né? Tem outra cena que quando o Tom tá beijando a Mallory na casa, a mão tá num canto e depois a mão tá em outro. Sei. Entendeu? Assim, é o mesmo take em câmera em ângulos diferentes. E o outro aqui é o cabelo da Mallory fica maior durante o filme. E o cabelo e a barba do Tom continua do mesmo jeito durante 5 anos do filme, entendeu? O dela, a única coisa que muda é o dela. A única coisa que muda é a questão dela, né? O do cara não muda, do Trevor. É Trevor? É, o É, do Tom? cara- Não, é do- Tom. É Tom. Tom. O dele não muda. O dela, a única coisa que muda é o É dela. porque o dele era mais fácil, porque passava na máquina 2, na máquina 3, só que não mostrou. Talvez. E o que eu gostei do filme, pô, é que, antes de já não se entrar nessa parte mais que ele quer comentar, que eu não me liguei que aquela menina não seria filha dela. Entendeu? Eu só fui perceber isso porque eles. Eu não sabia que o filme ia contar a história indo e voltando. Certo? Sim. E vai começa no futuro, né? E No volta, presente, tipo, vamos dizer contando assim, em no presente, flashbacks. Começa no presente e a história vai sendo contada em flashback, E vai né? se aproximando do ponto de ignição. E eu não percebi que, assim, no início diz, não, você vai ter um menino, vai ter um bebê, Sim. né? E não sabe o sexo. Aí eu pensei, não, vai ver, depois nascem gêmeos, né? De surpresa aí, sei lá. Aí aparece outra grávida, também não me liguei, ignorei completamente. Quando tem a cena no presente, ela tendo que escolher entre um e outro, aí volta pro passado, mostra aquela cena do cara maluco. Mas tem uma Né? outra dica antes dessa. Você também Qual? não percebeu. É quando ela dá de presente pra mãe da menina a Hello Kitty. Quando ela dá de presente, ela abre o pacotinho que é uma Hello Kitty, tem um corte pro presente, que é justamente a menina brincando com a Hello Kitty no bar. E eu não me liguei nisso nessa hora, tu acredita? Eu achei que não, tipo, a mulher morreu e a Hello Kitty ficou pro menino dela, pra Não. menina dela. Eu não me liguei nisso que... Nesse ponto, eu achei que a edição, nesses links com o presente e alguma coisa do passado, que não são muitas, eu acho que a edição ajudou. Funcionou. Entendeu? Tanto é que assim, que eu tava esperando, pronto, eu quero ver como é que, quando vão chegar ao ponto zero. E aí o ponto zero, que é justamente quando que é o começo do filme, né? Também ficou muito bacana. É porque vai escalando, quando dá merda geral, né, velho? Eu não esperava também aquilo. O problema é que tem alguns pontos que vamos dizer assim, que é mais complicado de você acreditar. Entendeu? Mas conclui Sim. aí que aí depois a gente entra nessas queixas, vamos dizer assim. E tipo, algo que eu me questionei durante o filme todo foi... E os cegos? Eu me questionei, sabe, assim, durante o filme. Os cegos. Imagina o Demolidor, velho, naquele mundo. Ele iria meter a porrada em todo mundo, entendeu? Esse ia ser realmente o super-herói top desse universo. Seria o Demolidor. E depois, velho, eu achei muito massa essa questão dos loucos, né? Os malucos que... Faz sentido, né, porra? Os malucos já são malucos por natureza. Então, o que a criatura lá que é meio Cthulhu, né? Que é uma tipo... ninguém... isso que eu acho meio estranho, assim. Porque dá a entender que você vê, mas a criatura é invisível, né? Mas ela faz sombra. Assim, É um negócio bem... A explicação que é dada ali pelo carinha... Como é o nome? Carinha do supermercado.
Sim, o do início, né? É, Que tá fazendo um livro. é assim, pronto. É aí onde a É gente. Charlie o nome dele, né? Pronto, esse é um dos pontos que diferente aí do outro filme que inevitavelmente Bird Box vai ser sempre comparado, que é com O Lugar Silencioso, e é uma covardia tremenda, porque tá alguns níveis acima, Um Lugar Silencioso. São essas conveniências. Aí, por exemplo, nossa, tem um cara aqui que estuda ocultismo na internet, história arcana, história de mitos. Ah, porque por muita sorte nós temos aqui um cara que é um nerd e estuda isso aqui e quer fazer um livro. Ponto. Sabe, assim, um Deus Cara, Ex e o Machina. pior nem é isso. A sorte é porque esse filme bateu na trave pra fazer merda. Se liga aí, Denis fez de anúncio. Segundo o roteirista, essa é uma notícia que eu tô vendo no site Combo Infinito. Segundo o roteirista Eric Heiser, os produtores definiram que teriam, em algum momento, a Sandra Bullock iria sonhar com o monstro. E o monstro, vem essa questão de que o monstro tenha se solidifica, né? Sim, Aparece como materializa. se materializa como um grande medo. E o monstro foi descrito no roteiro que criaram. Ele iria aparecer nos sonhos como um homem grande, verde e com um rosto bizarro de bebê. Aí ele disse que. Aí tem um comentário aqui. Era um homem verde com a cara de bebê horrenda. Inicialmente eu disse: Eu não quero vê-lo, traga-o para cá, vamos filmar a cena. Eu virei e ele ficou rosnando para mim. Isso me fez rir. Parece apenas um bebê gordo e grande. E resolveram cortar Graças essa a cena Deus. aqui. Veja, Graças a porque Deus. assim, esse filme ele tem uma aposta muito corajosa, que é justamente o quê? A de não mostrar o monstro. Tem um filme que eu Sim. já falei pra você, não sei se eu falei pra Dentro, não sei se Dentro já viu, que é aquele filme que se passa na Rússia, que tá tendo uma invasão alienígena, que as criaturas se manifestam por eletricidade. Não sei se é, Não. A Hora Mais Sombria, Darkest Hour. Muito bom esse filme. Ele é muito bom. Qual é o erro dele? Mostra o monstro. E quando mostra o monstro, você diz, é isso aí. Perde a credibilidade, né? Assim, você fica com medo, porque você imagina que a criatura seja 1 milhão de coisas, menos aquela que você está vendo. E já entrando um pouco aí em algumas opiniões que eu também procurei ouvir, eu acho que eles acertaram, porque é o seguinte, assim como nos mitos de Cthulhu e tal, que basicamente não é assim, não é dito expressamente se o autor se inspira ou não no Lovecraft. Isso aí não é dito. Pelo menos eu não encontrei nenhuma Também menção não. aberta a isso. Que ele tem alguma influência do Lovecraft. Mas pelo tipo de criatura e do tipo de manifestação, junto com a descrição que o Charlie dá durante o filme, é muito mais assim, realmente como ele fala, a humanidade está sendo punida no seu endgame, né, que é o termo que ele usa em inglês, né, no seu momento final, né, e se você prestar atenção lá na mulher do John Malkovich, na cena que ela morre, a criatura ela afeta as pessoas por uma grande mágoa, dor, algo que ela tem dentro dela. Então Não só não medo, é né? só Também. medo. É como se ela passasse por um momento tão triste, que para se livrar daquele mal, a pessoa tem que se matar. Uhum. Cara, e a Acho cena que é da tipo isso morte, mesmo. a cena da morte da esposa do John Malkovich é um negócio totalmente à parte do resto que a gente vê no filme, porque ela entra no carro pegando fogo como se não tivesse nada. Assim, ela não tá E simples, fica lá. ela não tá na vibe suicida. Ela não tá na vibe do sentido assim, eu vou me jogar na frente do carro, vou bater a cabeça no vidro. Não. Ela simplesmente tá ali como se estivesse realmente tentando encontrar aquela pessoa que ela tanto queria. Não parece, ela parece que ali ela encontrou uma forma rápida e fácil e abraçou. Eu não Sim, consigo falar, não. eu digo assim, ela não tem aquele impulso suicida que os outros personagens ao longo do filme vão É que demonstrando. ela encontrou a morte certa fácil. Se tivesse um precipício na frente dela, ela teria pulado. Entendeu? Entendi. É que ali Então o carro assim, estava em chama. Se ela sentasse e ficasse suportando a dor, pronto, é o que ela precisava.
Uhum. Se tivesse Então, o precipício, só teria se jogado. Igual ele manda outra. Ela viu o caminhão vindo, deu um passo para trás. Só deu um passo para trás. Então, assim, a criatura, ela afeta pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Agora, o fato dos loucos, né? Eu também vi uma outra teoria, que era o seguinte, porque já eram pessoas que elas não tinham mais conexão com o mundo no sentido assim A sanidade. de culpa, elas não carregavam sentimento de culpa, de certo, de errado, entendeu? Então assim, como é que uma criatura que pune uma pessoa que tem um arrependimento, uma angústia, alguma coisa, vai afetar alguém que não tem? Simplesmente ela transforma essas pessoas em instrumento dela. Bem pensado. Entendeu? Essas pessoas acabam se tornando agentes dessa criatura. Porque a criatura ela não pode forçar ninguém a vê-la. Exatamente. Ela não pode pegar ninguém, ela não pode puxar ninguém. Né? No máximo que ela pode fazer é sussurrar com a voz de alguém conhecido. E tal, é né? por isso que a Sandra Bullock não batizou os filhos. Por quê? Porque com medo das crianças falarem com a voz de... pelo nome. Tá. Entendeu? Entendi. Ela não dá nomes a ela, justamente para que as crianças, se ouvirem alguém chamando pelo nome delas, elas tenderiam a atender. Né? Interessante isso aí. E a recomendação... Eu pensei que foi só descaso dela mesmo, mas não teve uma função mesmo. Eu acho que furado. Também, mas vamos dizer, eu entendi como um mecanismo de proteção, certo? Assim, até pelo fato que quando ela disse os nomes das crianças no final do filme, assim, não me pareceu que ela inventou aqueles nomes na hora, exceto o do menino. Né? O do menino ficou muito assim, vai batizar com o nome do marido. Quando ela batiza a menina, você já sabe que você imagina que ela vai dar o nome do Tom para o filho dela. Do Tom. Né? Então, assim, porque ela recomenda muito, se você ouvir qualquer coisa, não atenda. Então, ela não disse, se alguém ouvir o seu nome, não atenda. Ela diz qualquer coisa, não escute, não atenda. Né? Então, até que as crianças foram bem obedientes. Se as crianças tivessem nome, qual era a recomendação? Se alguém lhe chamar pelo nome, não atenda. Pelo menos é a leitura que eu fiz. Não estou dizendo que é assim, que é a leitura correta da coisa. Mas eu achei que foi assim, meio que um mecanismo que ela desenvolveu. Até porque o cara reclama, o cara diz, mas elas não têm nem nome. E se a gente prestar atenção no começo do filme, ela não é uma pessoa sociável. Não sei se vocês percebem. Ela é reclusa, bem reclusa. E ela demora a ter contato com as pessoas, assim, contato assim, de ter intimidade com alguém. Então eu acho que esse fato também dela ter tido esse plano e não ter comentado com o Tom era ainda algum resquício que ela guardava assim desse comportamento que ela tinha assim mais recluso. Porque era muito fácil ela chegar para ele e dizer, olha, o plano é o seguinte, para que elas não corram risco. Entendeu assim? Mas ela não comentou com ele de jeito nenhum e nem pediu o consentimento dele para isso. Denison, assim, o que é que tu achou em relação a essa questão das criaturas em relação à sociedade? Porque eu vi muitas pessoas com alguns comentários assim, sobre camadas que o filme tem. A primeira camada do filme fala disso, outra camada do filme fala daquilo, blá, blá, blá. Mas assim, qual foi a impressão que tu teve do filme como um todo? Olha, a história, como a gente já viu várias e várias coisas sobre o sobrenatural invadindo a mente das pessoas, fazendo-as fazer alguma coisa que elas não querem, ou tirando a razão e livre-arbítrio das pessoas, eu achei mais uma história, tá? mais uma história com a mesma embalagem. Achei bem contada pelo que se propõe, mas sinceramente, nada de especial. Nada de especial. As regras do filme deixam de previsível. Você já começa a ver que não tem cegos nenhum no filme, então você já se preocupa. Mas quem não enxerga? Aí que está o ponto de virada para mim. Por exemplo, você tem um cara que simplesmente joga uma teoria que até certo ponto é plausível sobre as criaturas,
mas você não enxerga assim um desdobramento de outros grupos de pessoas, porque eles também não estão assim tão isolados. Assim, aparentemente, deveria. O problema é que eles estão plenamente isolados. A história se fecha numa cúpula só entre os personagens. Eles não querem sair para fora, que eles têm medo de ter essa contaminação. Eles não querem que ninguém entre, que alguém pode estar contaminado. Você não sabe até que ponto as pessoas poderiam entrar já com isso, só estavam mentindo para entrar. Parte da psicose da pessoa de se matar podia levar alguém junto. Né? Porque até aquele momento eles não sabiam que tinham pessoas que tinham um psique que não era afetado imediatamente. Sim. O que eu fiquei impressionado foi com a parte lá do dono da casa, né? Quando ele foi fazer assim, o teste, né? Para ver se ele identificava as criaturas. E engraçado é porque assim, você imagina, não tem como o cara morrer ali. Ele não vai morrer, ele tá amarrado. Sabe? E é como se, tipo assim, a criatura dá um jeito, assim, ela sabe que tem um jeito dele se matar. Exatamente, então ele balançou a cadeira até meter na quina do negócio. Agora, assim, uma coisa que eu vi de críticas, assim, eu não sei se vocês concordam, é que o filme poderia ter ficado um pouco mais interessante se ele tivesse desenvolvido melhor os coadjuvantes. Totalmente. Porque assim, a gente não sabe a história do drogado, a gente não sabe a história da policial, a gente vai sabendo um pouquinho da história do John Malkovich e eu ouvi muita gente dizer que era um desperdício de atuação, que você vai ter um cara do peso de John Malkovich para ser coadjuvante. Morrer daquele jeito. E morrer daquele jeito. Ele é um coadjuvante, mas você não dá escopo para o cara mostrar uma desenvoltura. Entendeu? Aquela senhora. Porque meu marido, ela diz o que o marido dela era do exército, uma coisa assim, não lembro. Mas assim, é tudo muito vago, são peças. Fulano Charlie é um nerd escritor que trabalha no supermercado. Fulaninha é uma cadete da polícia, que até o cara diz, mas tu nem policial é ainda. O cara lá, você vê que ele ou é drogado ou é traficante. Porque ele fala que muitas pessoas vieram atrás dele atrás de uma certa droga, não sei o que. Ele fala logo no início. E a menina diz, você tá louco? Como quem quer dizer que isso é consumo de droga. Essa loucura que tá acontecendo é tipo uma droga. Aí os suicídios. Então você também, lá, quando eles estão lá no supermercado, é que ele fala que ele é de tal local, que tal local é perto de onde Sandra Bullock nasceu. Assim, é aquele flerte, né? Mas assim, esses personagens não são aprofundados. Sabe? A história não pede aprofundamento, porque eles perdem tanto tempo com o tráfego do Rio, que o roteiro nem previa fazer algo maior do que isso. Era só você dar a situação de como eles sobreviveram até morrer e deixar a família embora. Então, mas é isso que assim, que tipo, fica parecendo que o filme, ele coloca personagens para você, que até certo ponto você se importa com eles. Assim, eles não são personagens totalmente descartáveis. Você sente quando os personagens morrem, você sente uma falta que aquela pessoa vai fazer naquela história. Não é como outros filmes aí que tem personagem que morre e você não dá a mínima, né? E justamente por isso você poderia se ter aproveitado um pouco mais desses personagens, sabe? Porque assim, por exemplo, eles optaram tanto e usaram em alguns momentos tão bem aquela ferramenta do sobe, passado, presente, que meio que poderia ter em algum momento mostrado como cada um chegou naquela casa. Como o cara... Exatamente. Alguém salvou ele, como no caso da Sandra Bullock, que foi a esposa do John Malkovich, que se sacrificou para salvar ela. Entendeu? Como é que o... Mas aí não dava pra fazer, Janus, porque o foco do filme não é esse. Sim. O foco do filme, eu entendi o filme como sendo o seguinte: no início, ela não queria ser mãe, né? Ela tratava aquilo como uma condição, não estava curtindo muito aquilo ali, mas ia ter, né? Aí acontece toda essa merda, acontece toda essa situação, a irmã dela se mata na frente dela e no desespero ela por acaso achou um canto ali e ficou. Como o foco do filme é ela... Sim. E depois, e durante os flashbacks,
ela e as crianças, não ia ter nem, acho que não precisava nem explorar muito todos Aham. os outros personagens Mas secundários. Tanto é que o foco ficou mais no John Malkovich e mas nela, né? ainda assim, o filme ainda fica pobre. Não é porque você tem um foco para desenvolver que você não pode usar outras maneiras de narrativa. Entendeu? Todo mundo sabe que o foco o protagonismo da história é deles. Mas o que eu vi é É dela. dela. No caso deles, a família, né? Dos três. Mas, por exemplo, o que eu ouvi de muitas pessoas, e aí no final eu até concordo com algumas, é que justamente eles rechearam de muitos personagens coadjuvantes que, apesar de serem interessantes, vão sendo assim descartados a toque de caixa pelo protagonismo da personagem principal. Entendeu? Houve um sacrifício de narrativa por condução. São coisas diferentes. E aquelas crianças, meu Deus, criança fofinha demais. Eu tava muito preocupado com aquelas crianças, velho, naquela corredeira, porque não tem como aquela porra dar certo de você tá com três pessoas vendadas num barco, numa corredeira daquela, e simplesmente, pela sorte, chegar lá, velho. Foi aquilo ali, foi Aí é totalmente. quando você dá o chute pro Deus Ex Machina, né? Porque, por exemplo, o primeiro ali, grande meu amigo. problema é quando aquele cara ataca ela no rio. Velho, Cara, que nervoso ali, velho. Que nervoso Essa isso. parte mostrou o que o filme queria realmente mostrar. uhum. No final de tudo, também um dos grandes inimigos do filme são os próprios seres humanos, né? Nós mesmos, não só o monstro, né? Os monstros. Porque né? naquela Aí de um. parte, é, até então acho que a gente não havia tido contato com gente louca, Sim. né? Eu acho que não tinha tido ainda. Ou se tinha, era o cara do supermercado. Eu não lembro direito na ordem. Mas aquele cara tava de óculos escuros, né? Ele é meio que um caçador tal. Ele tava de óculos escuros. Por um segundo, eu pensei que, tipo, óculos escuros não tem como o monstro, Sim. né? Afetar. Aí depois que eu me liguei, não, ele já está afetado, ele é um dos loucos que quer fazer ela ver, né? Que quer fazer Exatamente. as crianças Uhum. verem e tal. Como a gente coloca, um agente da criatura, já tá trabalhando pra criatura. E a criatura perseguindo sempre ela, né? Primeiro mandou um agente, depois na floresta ele mesmo foi atrás dela quando ela entrou naquela casa, né? Pra pegar Então, vocês notaram umas que toalhas, né? quando havia perseguições havia mais de uma fonte? Não era uma coisa, era um Sim, monte. eram várias. Só naquela sequência final são 3. Cada um vem de um canto da floresta, né? Mais de uma criatura. Até porque assim, a gente tem que imaginar que aquilo ali é em escala global, né? Sim, estava Então, acontecendo na Rússia, depois veio para a Europa, depois foi para o extremo norte dos Estados Unidos, e foi descer na América do Sul. Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim que. E o que eu acho engraçado, assim, eu percebi que ele tinha tudo, o filme, como a gente não sabia que era de um livro até então, ele tinha tudo para descambar para aquele terror barato. Olha, a humanidade está sendo punida por seus pecados, não sei o que. Sabe aqueles filmes bem clichê de apocalipse da humanidade? Sim, Né? sim. Ele podia ter sido vendido muito, muito fácil dessa maneira, sabe? Para o mercado. Mas assim, de novo, porque como eu não sabia que o filme era uma adaptação de um livro, né? Mas o Denison falou que são vários monstros perseguindo, sim. né? Será? Será que naquele final não eram 3 porque, tipo, cada pessoa tem o seu monstro e tinha 3 seguindo porque os 3 estavam juntos? Não, porque se você ver o começo do filme, Não, né? várias pessoas na rua estão sendo afetadas ao mesmo tempo em cantos diferentes. Não é como se uma pessoa tivesse jogado o mal dela para fora, que esse mal puxa o mal dos outros e aí vai. Sim. Uma força da natureza extremamente forte atravessando o mundo através desse mal. Não, sim, mas o que eu queria entender é que é o seguinte, cada um, é como se você tivesse cada um olha para um canto diabo da guarda pessoal. tipo, foi o que eu entendi, foi isso, assim, cada um entendeu? tentando influenciar uma pessoa de forma diferente. Assim, para cada pessoa existe uma criatura. Tem um. Uma criatura para cada pessoa. É como se fosse um mal que tá andando, que tá se espalhando, só que quando ela chega num canto e consegue pegar alguém,
pegou Pronto, aquele eu ali e vou tirar acabou, essa dúvida entendeu? agora. Mas sempre tem um rondeando ali. Tanto é que Mesmo naquela hora aquelas do crianças carro, inocentes com tão pouca né? idade tinham demônios internos, eles já tinham Não, ele vivência não tá para dizendo, alguma não, coisa ele não assim. tá Eu acho. dizendo isso, Denison. Ele não tá dizendo Então, isso. assim, Tá eu estou dizendo... tentando explorar essa teoria. Ah, Tá? sim, entendi. Estou tentando explorar essa teoria. Se fosse isso, aquelas crianças que foram criadas no medo, elas teriam criado algo dentro delas que já teria algo assim a ser explorado. Eu acho que... Bom, a menina tem, né? A menininha tem, pelo menos, porque ela ficou meio chateada quando a mãe Traumatizada. dava uns cortes Não, lá, mas isso era tal. momento. Era coisa de momento lá. Chegou a hora, temos que ir embora. Eu Aprenderam acho tudo, tá tudo certo? Mas o que Tá, eu quis vamos dizer é o embora. seguinte, não é uma entidade única, certo? Pode até ser uma entidade master que tenha uma mente de colmeia, entendeu? Uma mente geral, mas eu tô dizendo que é o seguinte, naquela parte da floresta tinha uma entidade perseguindo a Sandra Bullock, outra perseguindo o menino, outra perseguindo a menina. Quando os três se juntaram, que eles começaram a correr em direção lá do refúgio final, os três se juntaram ali no meio do caminho e foram perseguir os três. As três entidades foram perseguir as três pessoas que eles estavam atrás. Ainda acho um pouco Como fora eu do... digo, é uma evidência a mais. Não é? É interessante pensar dessa forma que o mal interno da pessoa é sugado para fora e ela tem que confrontar, sabe? Não, Mas mas assim, a gente não estava falando disso, sabe, Denison? não, não. Eu entendo o que você está colocando. Eu sei o que você está colocando, que assim, que isso que essas criaturas extraem é aquele mal que a gente tem internamente, que a gente esconde, que a gente tem medo, alguma coisa. Mas o que o Luiz está falando já é uma outra, é como a criatura atua com a gente. Uhum. Entendeu? Tipo assim, é uma criatura que ela afeta várias pessoas ou é uma criatura que afeta, para cada pessoa tem uma criatura. Entendeu? Esse é o ponto que o Luiz está... Se tiver 10 pessoas na sala, não vai ter uma criatura que afete as 10, mas uma criatura para cada pessoa. Então na cidade, na hora que ela estava sendo atacada, tinha 10 mil entidades? Assim, é a teoria que o Luiz está levantando. Pode mais plausível esse raciocínio. Sim. Ou talvez uma entidade gigante, né? Que tá naquela área e a partir do momento que você olha, você, né, você já... mas o que eu acho interessante é aquele cara que desenha, né, que faz os desenhos, ele tem vários desenhos de várias formas diferentes do que seria a criatura, né? Então, assim, ou ele tá vendo várias, né? Ou cada vez que ele olha pra ela, a criatura tá de uma forma diferente. Também pode ser isso, né? O lance que eu achei bacana ali no filme é que a pessoa, assim, ela consegue ainda ter alguns poucos instantes de lucidez. Ela vai Então, perdendo, né? Aquilo vai consumindo ela. Porque, por exemplo, quando o Tom é possuído, ele ainda tem tempo suficiente para matar o outro cara, né? O último agressor, né? Uhum. Que é o que tava indo atrás Mas da eu Sandra acho que Bullock. aquele povinho que veio atacar a casa no final, sinceramente, de louco não tinha nada. É como se eles fossem, sei lá, um bando de Não, ele tá naquela criminosos, classificação. sabe? Que foram tomados. Eles já são. De louco. Eles já são, tipo assim, os caras que atuam para a criatura. Eles já são dominados, eles já têm. Aí Mas tem aquele perfil que foi mostrado no começo, que são pessoas que já têm uma psique destruída por insanidade. Sabe? Porque também tem aquela coisa assim, nessa questão de loucura, de psicose e tudo mais, tem aqueles que, como o cara do supermercado, já era alguém que era clinicamente conhecido como louco, né? Ele era presidiário, inclusive. Não? Isso, né? Já ficava na área presidiária. Terrível. Já ficava na área... o dedo de peixe, né? O nome dele, Fish Finger. Que era o cara que... ele já era presidiário, ficava ali no setor de peixes e tal. Mas eu digo assim, até mesmo aquela questão da pessoa que tem, sei lá, dupla personalidade, ou que tem algum grau de psicopatia, mas que ainda consegue manter, como é que eu vou querer dizer? Sim, aquela camada assim como de alguns psicopatas, né? Que estão ali com a sociedade normal, ninguém reclama nada deles, ninguém é atento a nada deles e simplesmente o cara
encontra o momento, né? O que eu acho meio estranho, ali assim, o que me ficou um pouquinho complexo é que, tipo assim, eles estavam agindo de maneira muito organizada. Então, aquele grupo, não entendo. Então, por isso que eu acho que é uma mente de colmeia. Todos estão ali conectados com o monstro máximo. Primeiro, uma das tentativas do monstro foi se infiltrar, né? Ele conseguiu se infiltrar, matou uma galera viu a entidade, né? Mas a pessoa morreu. Aí caíram fora. Dificilmente as pessoas loucas falaram, você viu? Você sentiu? Vamos fazer tudo junto? Eu acho que eles são uma mente realmente, uma mente de colmeia mesmo. Todos estão conectados ali de alguma forma e servindo ao monstro, entendeu? Porque assim, o que eu achei, assim, eu concordo, é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa plausível, mas assim, a maneira como o filme os retrata, parece assim, que eles estão muito conscientes, muito, olha, a gente quer que você veja. Pronto, o cara da casa, quando ele se revela perturbado, você percebe que ele é perturbado, que ele é louco, e que ele simplesmente, por ser louco, ele é afetado de uma maneira diferente. Os outros caras estavam muito assim como Mad Max. Sim. Sabe assim, estamos aqui era caçando o feroz da estrada, simplesmente isso. Nós estamos caçando quem não viu a criatura ainda. Eles não tinham um traço de estarem afetados pela criatura além dos olhos. Eles pareciam um bando de mafioso. Sabe assim, aquele cara que aceita o mal e beleza, eu sou malvado. Entende? Então, assim, às vezes o problema não é nem assim, o personagem, mas a maneira como ele é apresentado no filme. Por exemplo, o John Malkovich, ele é mostrado como o cabo mais escroto, mas que dentro dele ainda tem algum traço de coisa boa. Sendo que ele é escroto demais para poder revelar isso. Foi escroto porque a esposa foi ajudar uma pessoa que ele viu que não deveria e a bondade dela ficou. Mas o cara já falou, né? Mas antes você lembra que o cara da casa estava sendo processado por ele. Uhum. Ele estava movendo uma ação contra todos os vizinhos. Né? Assim, ele já tinha algumas atitudes que as pessoas não gostavam. Na verdade, não é ele falou de forma genérica, ele fica processando os vizinhos, mas ele não falou que todos os vizinhos. Ele estava especificamente processando eles, porque eles iam colocar uma ala da casa toda de vidro, e como ele era um casal homossexual, ele não queria ver a intimidade deles. Sim. Não, e assim, o lance lá que a gente estava comentando, Luiz, eu não sei se você estava aqui na hora, que assim, que mesmo quando você é afetado pela criatura, você tem ali assim alguns segundos de consciência, assim, sanidade. Que é, por exemplo, quando a mãe entrega a menina para Sandra Bullock, me deixa segurar ela só um segundo. Ela ainda tem esse momento assim de sanidade, ela sabe que tem alguma coisa ruim acontecendo com ela e ela entrega. Não sei nem se ela chega a entregar, mas folga ali o braço, a Sandra Bullock pega a criança, né? Eu acho que ela simplesmente queria se livrar do peso, porque ela já tinha visto a janela ali e achou, é ali. Ali ela já estava insana, não é que ela estava... Ela foi pega assim, tão na facilidade, por causa da presença da pessoa que tinha alguma confiança, e por parte dela ainda, né, que é ela que tomou a iniciativa de entrar, que ela simplesmente foi. Ela não sofreu choque. E tem um outro detalhe, lembra, Denison, que você tinha comentado, mas aquelas crianças tão novinhas ali, elas teriam como ser afetadas pela criatura, sendo que tem um porém. Mesmo elas recém-nascidas, o cara queria que elas vissem a criatura. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, ou a criatura age de maneira endêmica, assim, tipo assim, a gente imagina, o filme sugere, não determina, mas ele sugere que seja uma criatura espiritual, que é uma coisa assim que tem a ver com a psique da pessoa. Não é uma invasão alienígena. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, não consigo ver isso. Eu ainda estou achando que essa das pessoas acharem que é uma criatura é uma
é uma coisa coletiva que as pessoas acham porque tem alguma coisa fazendo, então existe uma entidade sendo feita, mas achar que é uma criatura, um conjunto de criaturas, ainda pode ser assim, um delírio coletivo. Sim, mas o que eu estou querendo dizer assim, como supostamente ele tem, e tudo indica que tem influência do Lovecraft, o que eu estou querendo dizer assim, aquilo ali não está puxado para ficção científica no quesito, olha, é uma invasão alienígena e as criaturas estão fazendo isso, entendeu? Isso daí não é. Ele é muito mais um terror psicológico, ele é muito mais alguma coisa que, em maior ou menor grau, tem ligação espiritual, como se fosse realmente um castigo divino, que até uma das interpretações que o Charlie coloca, né, lá no momento Wikipédia da vida, né? Mas assim, ele não é um filme ruim, como o mas Denison sabe o que eu acho muito interessante na história? É que entra aquele negócio tipo a entrevista com o vampiro, né? O monstro não entra na sua casa sem que seja convidado. Então ele vem como na forma de seu lacaio, se finge de uma pessoa normal, né? Pede ajuda, entra e depois esse lacaio destrói por dentro e faz com que as pessoas de dentro vejam, né? Tanto é que ele é como o monstro. Aí vem essa questão: o monstro não entra em locais fechados, porque eu não sei, né? Ele sempre fica em locais externos, né? Ele precisa realmente de uma entrada. Através de uma pessoa. Se você deixar a sua porta aberta, ele simplesmente não vai povoar aquela área, né? Dentro de um local fechado. Que ele não entra numa casa aberta. Não teve nada disso. Todo mundo que ficou com medo se trancou dentro de casa e você só viu portas fechadas. E um outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam, é um detalhe bem pequeno. Quando tem os perseguidores encontram eles lá na casa, vocês percebem que eles já entram numa casa que tem papel nas janelas? Vocês perceberam isso? Passou ali. Alguém já tinha passado ali. Então, assim, mais de uma pessoa, assim, que eu acho que é uma coisa bacana, compreendeu o que estava acontecendo de alguma maneira, né? De alguma maneira, alguém já tinha percebido, pelo tempo que se passou, que tinha a ver com visão, que tinha a ver com né? Foi em qual momento? Já não sei se aí que tu quando tá se referindo. Aquela casa naquele momento que eles entram naquela casa, quando eles são descobertos pelo aquele grupo de possuídos. Sim, sim. A casa já é toda fechadinha. A janela já tem jornal, já tem a persiana baixada. Porque entendeu? naquele momento eles não estavam na casa deles, né? Eles estavam tipo, vasculhando para encontrar alguma coisa. Eles invadiram a outra casa. Então, assim, já tinham outras pessoas, que dá a entender que já haviam outras pessoas que estavam, que tinham compreendido como a criatura agia. Entendeu? E também, só por essa questão dos perseguidores chegarem lá, né? Já mostra que, tipo, em nenhum momento também deu a entender que eles estavam sendo seguidos, né? É como se a entidade realmente soubesse aonde tem gente normal que precisa ser infernizada e ela fica ali na espreita, esperando o momento certo, ou manda seus lacaios, né? Se a pessoa tiver de olhos vendados, ela manda os lacaios, e se ela tiver de olhos abertos, ela vai pegar na surpresa ali, né? Assim como o chinês, né, que tava olhando pelas câmeras, como é que o bicho ia saber que ele tava vendo pelas câmeras? Então, aí que tá. Isso é bem Lovecraftiano. O fato de você ver a criatura já te deixa maluco. Isso. A criatura pode nunca ter sabido que são câmeras de vigilância e olhar assim para a câmera e dar um tchauzinho. Peguei você que tá me olhando. Mas é só tipo assim, existem criaturas no universo de Lovecraft que só do fato de você tá no mesmo ambiente em que ela está, às vezes tem alguns casos que você não precisa nem ver, mas só de você estar no mesmo ambiente, seu corpo, sua consciência não aguenta. É isso que eu acho massa, porque eu achei muito massa no filme, essa questão da entidade, né? O que a gente sabia é que ele estava ali procurando alguma coisa. Então, assim, só da consciência dele procurar algo, estar procurando algo, já deu a ele o entendimento que alguém estava fora. E isso era suficiente para a criatura, o entendimento. É como o Denison falou, não foi que ela olhou para a câmera e fez um contato visual com o cara.
Não, tá, só da consciência de que tem alguém ali, ela conseguiu, alguém procurando por ela, ela conseguiu manifestar o poder. E que ela que é uma das coisas que dá pra entender, né? Que como para cada pessoa ela age de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, para uns ela assume formas diferentes e para outros meio que dá a entender que ela age como se fosse algo tão inexplicável que a pessoa se mata porque não consegue entender Pode o ser que é também. aquilo. Que é bem esse é o conceito do Lovecraftiano. Exatamente. É o que eu achei massa, pô, nesse filme. E o que eu É, achei estranho também é que aquela questão de aquele cara falou de um monte de entidades de várias religiões diferentes, mas o mais óbvio não foi comentado. Eu acho que a gente sabe por quê, né? Que é É, Lovecraft e Cthulhu, né? Que esse, sim. acho que ficaria muito na cara, né? é Ou que até por uma questão Lovecraft, de direitos autorais também. ali o cara estava querendo dar nomes de entidades de culturas reais, entendeu? Por isso que talvez ele não citou Lovecraft. Mas acho que Aham. Lovecraft hoje em dia já caiu em domínio público, não? Não, não Não, sei. não, Não? acho que não, hein? Deve ter alguma empresa, alguma Conan já coisa. caiu, porque ele é mais ou menos da idade do escritor do Conan. Não, o Conan ele voltou para Marvel, os direitos dos quadrinhos. Não, Não assim, sei mas do cinema. do original, das histórias originais lá do autor, Eu não sei dizer. Do Robert E. Howard, que inclusive Robert E. Howard era amigo pessoal do Lovecraft. sim, trocavam Ele, carta. ele chegou a escrever, existe um livro do universo do Lovecraft, escrito pelo Robert E. Howard, publicado pela editora Clock Tower. É raríssimo esse livro, é brasileiro. Edição brasileira. Bora lá. Pergunta de Yahoo Perguntas. As obras de Lovecraft estão em domínio público? Resposta: parece que realmente estão em domínio Já? público. Deixa eu ver aqui. Já estiver em domínio público, você poderá usar sim. Acho que é por isso que tem tanto livro, jogo baseado em Lovecraft, em obras, É. e quadrinhos Ou também, né? então, o que existe de registro, por exemplo, é um jogo que ele é criado nos contos do Lovecraft, mas ele tem a propriedade intelectual do jogo. Como, por exemplo, o Conan. O Conan tem a propriedade intelectual dele para quadrinhos e para cinema. Mas, por exemplo, eu nunca vi ninguém republicando os livros do Robert E. Howard. Exato. Entendeu? E geralmente editoras que estão começando, isso é bem, se vocês prestarem atenção, vocês vão achar bem comum. Editoras que estão iniciando seus trabalhos no mercado, elas sempre começam publicando o quê? Contos de fadas e contos clássicos da literatura. Bram Stoker, Miguel de Cervantes, esses clássicos da literatura. Por quê? Porque é tudo domínio público. Então, geralmente as editoras sempre começam lançando esses tipos de livro para poder ter material de acervo, né? E aí vão começando a pegar autores e tal, e aí vai conseguindo. E é por isso que de tempo em tempo sempre sai coleção dos grandes autores da literatura. Mas voltando, é inegável a gente ver que esse cara não tenha tido influência de Lovecraft. É muito improvável. Os conceitos ali que denotam, né? Aham. De novo, ele não cai no clichê do terror barato, porque é um filme que se passa durante a noite, então assim, mas você não ter nevoeiro, lua cheia. Belo filme, aliás, Nevoeiro, hein? Alguém assistiu? Não faz tempo, viu? Faz tempo que eu vi. Mas assim, o que eu tô, ele não compra. Que se fosse cair na mão de um diretor qualquer, aí um cara que não tem muito compromisso, ele iria usar uma atmosfera de terror barato, sabe? Aquelas coisas pesadonas, clichêzonas e tal. E nesse ponto eu acho legal que ele não usa essas convenções para provar que assim, o terror, ele não precisa de clichês para estar acontecendo. Entendeu? É que o problema é que a gente tem um modo de contar a história do terror, um modo clássico. Mas as pessoas esquecem que o que dá medo a elas é muito mais cotidiano do que outra coisa. Tudo que está em voga na vida da pessoa é motivo para se orgulhar, para se ter medo. Sim. E aí também tem aquele simples detalhe. O simples fato de ser algo desconhecido é suficiente para causar medo a qualquer pessoa. Totalmente, totalmente.
Só do cara, assim, e é aí onde ele acerta. Não tem forma. Não, tem sussurros. Bicho, eu me lembro que tem um filme de terror que até hoje eu me pelo de. Eu me tenho a lembrança do medo que ele me causou quando eu vi, porque era um filme de Casa Mal Assombrada, que para variar sempre tinha aquele baseado em fatos reais, e que a única manifestação de terror que a casa tinha eram sussurros. Sussurros, e isso dava um medo. Eu acho muito massa esse. E esse sussurro é pior porque são sussurros de pessoas conhecidas, né? Que estão lhe chamando pra se juntar à entidade, né? Como que quer dizer isso? Aham. E assim, e você vê que ela tinha um caráter que, por exemplo, esse filme também levanta algumas questões. Por exemplo, era uma criatura era uma criatura de um efeito de caráter de extermínio ou punitivo, entenda? Assim, a gente não pode dizer que é 100%, mas que tinha essa característica. As pessoas morriam, ponto. E assim ficava. E as pessoas que estavam ali sob a influência dela, ninguém sabe que fim leva. Se elas vão morrer de inanição, se as criaturas vão, depois que todo mundo normal tiver acabado, essas criaturas vão acabar com essas também, esses loucos, né? Se isso vai passar em algum momento, se todo mundo vai ter que viver recluso eternamente. Porque assim, o final do filme, o que é assim, ele é um final legalzinho pra personagem, na minha opinião, beleza, legal, deu uma recompensa pra ela. Mas também é um final que gera muitas perguntas. Porque, por exemplo, é muita gente que tá aí. Busca a terra prometida, sabe? E assim, é muita gente que chegou ali. Aí beleza, tinha lá a grande coincidência que a médica dela tava lá. Ótimo, beleza. Coincidências acontecem. Vamos usar esse velho jargão, né? Mas aí, tipo, você se pergunta, quantos cegos eram realmente desse instituto? Como é que eles percebem? Porque você vê que ali, além da precaução deles entrarem com os olhos vendados, eles ainda têm a precaução de examinar os olhos deles. Aí é parte dos cuidadores, né? Que estavam lá, são as pessoas que vêm normalmente. Então, assim, você já percebe que aquilo ali é um pessoal que já está há algum tempo naquela situação, há tempo suficiente de ter compreendido com mais clareza a situação em que eles se encontravam. Bom, pelo menos eles estão ali há 3 a 4 dias a mais que eles, porque afinal de contas todo o trajeto dela demorou alguns dias. Cara, e eu fiquei com... Não, eles estavam ali desde sempre, né? Que é o Instituto dos Cegos, eles já moravam lá. 6 anos? Estão ali faz tempo. E ele fala muito assim, ele já tinha feito contato com outras pessoas, algumas pessoas já tinham morrido no caminho, como eles falam, né? Olha, já perdemos algumas pessoas nas corredeiras, vocês têm que olhar, então já perdemos algumas pessoas por causa disso. Eu achei legal o dilema dela no barco, porque assim, ela ficava, eu vou escolher quem vai olhar. Aí, então tem o filho dela e tem o filho da amiga, né? Que ela de início dá a entender que ela vai colocar o filho da amiga, né? Não o filho dela, né? Que o menino se dispõe, né? Não. Aí ela fala, não, eu que escolho. Porque a menina já tinha se oferecido 2 vezes antes. Aí na terceira o filho dela que se oferece. E aí ela fica nesse dilema. Não, é o contrário. O menino se oferece. Sim. Aí ela diz, não, eu que escolho. Porque ali dá a entender que ela vai botar a menina. Aí fica um silêncio, a menina com cara de choro. Aí a menina diz, não, eu vou. Aí Sandra Bullock faz aquela cara de choro, continua aqui. Aí é nesse momento que ocorre o erro que eu falei, né? De continuidade da bandana, da venda. Um momento tá na cabeça, aí quando volta tá no pescoço dela. E nesse momento ela diz, não, nenhum dos dois, foda-se, vamos 3 e é isso aí. Mas aí... porque ela ia colocar a menina, né? Ela ia jogar a menina. Mas aí entra de novo, assim, aquelas coisas assim que... por exemplo, o tipo de pessoa chata de se ver filme do lado. Vai chegar e vai dizer, pô, que negócio mentiroso, a mulher caiu do barco e conseguiu encontrar os 2 meninos. Muito fácil, o rio não levou eles a rio abaixo. Entendeu assim? Eu achei muito bem isso, viu?
Porque tem algumas. Agora, sejamos honestos, também não são corredeiras, não é a cachoeira, as cataratas do Niágara, não é um negócio assim, nossa, que não tinha como passar. Eu até acho que se eles tivessem se mantido dentro do barco, assim, o tempo todo, tirados. Eu não entendi porque ela foi descer as corredeiras com remo. Entendeu? Assim, porque não me parece. O caminho das corredeiras no final dava para próximo da onde eles queriam. O instituto ali estava perto das corredeiras. Se ela tivesse, ela tinha que descer logo depois, né? Sim. E andar para tal direção, ouvindo os pássaros. Porque eu imaginei que ela ia fazer o seguinte, né? Eu imaginei que ela ia colocar os remos dentro do barco e ia colocar todo mundo agarrado, né? Para assim, já que vai na mão de Deus, então vai. Vai todo mundo junto, se o barco chegar lá embaixo, chegou, né? Mas assim, eu achei meio displicente. Porque ela só confiou nas meninas para ficarem agarradas em alguma coisa, mas daí depois virou e, enfim. Mas assim, é o recurso que o diretor escolheu. Não sei também como isso é colocado no livro, a gente não leu. Então é muito complicado da gente dizer. Como? Como eu não conheço o livro, eu não sei até que ponto os dados do filme são feitos. Ou melhores ou piores, né? Porque às vezes tem solução que tem no livro que é de um jeito, tem. E que às vezes no livro funciona, mas talvez no filme não. Assim, no geral, eu digo pra você, ele é um filme bom, e eu acho que a gente concorda com isso, é um filme bom menos, né? Vamos dizer assim, bom pra menos. O livro dele funciona no seu roteiro, ele simplesmente funciona. Ele só não é. Eu acho que depende, Anúncio. Eu acho que, por exemplo, eu como não tenho um histórico de ver filme de terror, e esse não é um filme de terror, é um filme de suspense. Ele tá numa que ele não lhe dá susto. Nova. É um filme de suspense, é um thriller. Ele apareceu recentemente. Ele é um filme do gênero que eu tava até falando quando a galera adora inventar gênero de terror sensorial. Mas deixa eu lhe falar como é que ele se classifica. Pelo IMDb, ele se classifica como drama, horror, sci-fi. Essas são as convenções clássicas. O que eu estou dizendo é que são aqueles termos que de tempo em tempo a galera inventa para dizer que é totalmente novo. Né? Então, por exemplo, englobam ele na mesma categoria de Um Lugar Silencioso, o que eu acho que é uma puta sacanagem com esse filme. É muita covardia feita com esse filme, com o Beatbox, entendeu? Mas é um filme legal. Na minha média, se a gente for pegar a média de nós três desse filme, ele não vai ser um filme péssimo. Certo? Ele vai ficar ali na média do legal. Pô, beleza, mediano, ali. Eu vi aqui que ele é dirigido por uma mulher, eu não sabia. Suzanne Bier. Algo assim do tipo. É interessante isso, eu não sabia desse. Eu só sinto pena desse filme, no sentido, porque ele foi lançado depois de Um Lugar Silencioso. Porque todo mundo está comparando ele com Um Lugar Silencioso. Então, vamos fazer. Eu assisti o filme depois. Então, Sim. Um Lugar Silencioso. Então, eu não tinha referência, a não ser a simples existência do filme. A minha mesma experiência foi essa. Então, eu que assisti primeiro esse aí, o Bird Box, o Caixa de Pássaros, tipo, eu achei a história bem legal, essas limitações sensoriais que os personagens têm que ter, mas quando eu assisti o outro, mais Bambambam aí, eu consigo associá-los com filmes diferentes, com uma ideia semelhante, não mais do que isso. Sim. Eu vi um GIF aqui. Se não tivesse outro, não existiria, sabe? Eu vi um GIF aqui que mostra que tem uma cena idêntica da Sandra Bullock preparando a 12 e a cena da personagem, a mãe da. Preparando a 12 também. Porque assim, o que eu digo que é porque justamente é diferente disso que o Denison falou. A gente assiste e a gente consegue dizer, bem, isso é uma proposta, isso é uma outra proposta, uma é extremamente bem executada, a outra tem limitações e elas comungam de um mesmo conceito. Uma não imita a outra, até porque Um Lugar Silencioso é uma história até então original. O Bird Box é uma adaptação de um livro escrito em 2015, quer dizer, bem anterior ao Lugar Silencioso, né? Então a gente não pode dizer assim que é cópia, uma coisa não é cópia da outra, né? Eu não assisti ensaio sobre a cegueira, não vi esse filme ainda, mas também falam muito dele nas comparações.
né? Eu ouvi até dizer que Bird Box se assemelha a um prequel de Ensaio sobre a Cegueira. Segundo o João Leão, né, que assistiu por recomendação, mas não pôde vir gravar, ele disse assim, mas pode dizer que detestei o filme, uma mistura de Ensaio sobre a Cegueira com Lugar Silencioso. Pegaram 2 filmes bons e fizeram um Frankenstein ruim. Pode ler meu comentário acerca do filme. Vou dizer que tá lido. Está lido. Registrado. Né? Então, assim, é um filme bom, ele passa bem na média. Agora, é que a gente tem tantas referências de fatos semelhantes que geram roteiros tão parecidos que a gente só consegue codificar ele como medíocre, mediano, mais um bem feito do gênero, que não é idiota, que não é mal feito, que não é mal produzido. Só que é mais um. Ele não chega assim a subestimar a inteligência do espectador. Ele não te subestima. Ele ainda mais que nós temos que levar em consideração que não é todo mundo que assistiu todos os filmes, né? Então esse filme tenta, como qualquer outro, ser original na sua tentativa. Me pegou bem aí justamente por isso. Não sou de ver obras de Cthulhu, de Lovecraft, não sou de... ou jogar coisas de Lovecraft, né? Que eu não gosto do gênero terror. Mas esse aqui, que é um thriller, drama, horror, eu achei bacana. Não é um filme de dar susto, né? Não é um filme... que eu odeio filme de jump scare. E pelo que eu sei, assim, por cima do Lugar Silencioso, eu acho que, assim, tirando o fato de ter crianças, ter adultos, ter uma entidade e tal, essas coisas assim, eu acho que é meio complicado você comparar, né? Porque a experiência dos dois são completamente diferentes. As pessoas são muito acostumadas, e em alguns casos isso é bom, em alguns casos isso é ruim, a pegar... tem um casal de crianças, lá no outro também tem um casal de crianças. Tem um cara com a menina aqui numa situação apocalíptica, lá também tem. E isso é uma cópia barata daquilo outro. Não, o que a gente pode dizer é o seguinte, ele não é tão bem executado quanto aquele, mas eles comungam dos mesmos elementos. E se for por isso aí, meu amigo, a gente tem um monte de produções que bebem dos mesmos elementos, algumas são muito boas e outras são uma porcaria total. Esse eu não considero uma porcaria. Não. De longe uma porcaria. De longe chega ele ser melhor uma porcaria. Ele é muito bom. E assim, o que ele funciona bem. Só nas ideias base dele. Quando você vê o universo de coisas, ele se repete dos outros. E assim, uma coisa que é muito boa desse filme são as interpretações. Sandra Bullock está muito boa. O John Malkovich também está muito bom no que... De novo, eu gostaria de ter visto mais dele e dos outros atores. Eu gostaria de ter visto. Entendeu? Porque tinha realmente ali, você via que tinha histórias boas para serem extraídas de alguma maneira, certo? Mas a escolha do diretor, e a gente também não sabe se esses personagens têm algum aprofundamento no livro. Isso também é bom a gente levar em consideração. Mas o grande momento desse filme é a interação deles dentro da casa. É a melhor coisa que esse filme tem. Sim. Entendeu? Aqueles dias que eles estão ali dentro, a questão do supermercado, como eles vão se relacionando um com os outros. E eu acho que esse tipo de filme apocalíptico, assim como alguns filmes de zumbis, eles trazem uma reflexão de como a gente é como sociedade. Sim. Porque, assim, uma coisa que eu vi também sobre Um Lugar Silencioso e que existe aqui é que são filmes que mostram o quanto a gente está perdido em um mundo cheio de coisas que quando de repente isso é removido, o que é que sobra? E aí com o que é que sobra? Como é que a gente se vira com o que é que sobra? Porque o que é que sobra? As pessoas. Você não pode... Pessoas têm necessidade individual de sobreviver do jeito que elas conhecem, com quem elas querem. E você perdeu ali. Você perdeu até o direito de andar livremente pelo mundo. O mundo está lá todo lá aberto. O supermercado ficava a 2 quadras. Se fosse um filme de zumbi, os caras iam fazer um plano, botar um carro lá todo reforçado, sair matando um monte de zumbi, mas iam chegar no supermercado. Entendeu? Se fosse um outro... Mas os caras não estavam nem podendo ver. Então, assim, aquele realmente é um dos momentos mais tensos do filme. Quando você imagina, o cara vai sair do carro se baseando somente no sensor de movimento,
né? E de impacto, pô, e outra coisa, né? E o cara lá, e ali foi um clichê, né? Eu digo, tá faltando o clichê do surto. Mas foi pimba no gordinho, né? Assim, eu digo, não, tem que ser outra pessoa, porque se for o gordinho é muito óbvio. Mas foi muito óbvio. O clichê do medo, né? De ficar dentro do carro, de querer sair, não sei o quê. Mas assim, mas ele tem muitos pontos positivos. Sabe o que aquele gordinho parecia? Ele parecia um nerd que estava juntando um montão de assunto conspiratório e quando eu vi de repente, meu Deus, tudo é real. Exatamente, tipo assim, poxa, a teoria, a minha lore agora é verdade. Exato. Não, o engraçado é que isso aí, a única coisa que a gente pode tirar ao convenient desse cara tá junto, né? Essa é a única coisa que pode acontecer, porque... Sinceramente, how convenient, esse cara, ele e outra pessoa que se sacrifica no final é a mesma coisa. Só o cara chegar ali, gente, mas isso pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem N pessoas religiosas no mundo, N pessoas que acreditam em teoria da conspiração. Ele, sinceramente, gente, ele ali é um personagem muito genérico. E tem outra coisa, a presença dele ou a ausência dele ali também não faz diferença, porque a galera mesmo comentando ali que a Sandra Bullock fala que a mulher do John Malkovich viu a mãe dela, tal. Só aquilo ali e a irmã dela, as experiências que cada um teve com outras pessoas tendo surto, já dá pra entender mais ou menos o que não se pode olhar diretamente, entendeu? E agora você entende porque as críticas em relação aos coadjuvantes, porque você tem personagens legais, mas eles se rendem aos clichês. Sim. Entendeu? Esse que é o problema. Todos são escadas pro protagonismo da personagem principal. E entendeu? Se você pensar bem, pode acontecer amanhã a coisa mais louca do mundo, no mundo todo, que vai ter pelo menos uma pessoa que vai dizer, eu sabia, aquilo que eu vi na internet era verdade, entendeu? Exato. Qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa. Nada de fantástico. Entendeu? Então, assim, sabe o que às vezes me deu a impressão desse filme? Eu digo, poxa, ele teria ficado legal para criar uma série. Não uma longa, não estou falando um Walking Dead, entende? Uma série de muitas temporadas. Mas, tipo, poxa, se eles tivessem feito, daria para fazer uma série ali com os personagens, ou com outro núcleo de personagens, entendeu? Porque o universo permite. Sim, você quer ver o que está acontecendo no resto do mundo e com as outras pessoas. Bem, tentaram fazer uma série você quer saber o que aconteceu? Tentaram fazer uma série do Nevoeiro, não deu muito certo, né? Fizeram uma série do Nevoeiro? Fizeram na Netflix, tem aí, pode procurar. Cancelaram, não teve a segunda temporada, morreu na primeira. Assim, bicho, se a gente for pegar ideias que não deram certo, sempre tem de tudo. Tem de série, tem de filme, tem de animação, tem de curta-metragem, tem de longa-metragem, tem de tudo. O que eu acho que é o grande problema é como se executa. Porque se o material original é bom, é uma questão de saber executar, de saber transportar isso para uma outra mídia. Entendeu? Então, assim, às vezes é porque o cara não caiu na mão de um cara que adapta bem. Por exemplo, a gente tem um exemplo de uma série que foge totalmente da obra original e ainda assim consegue ser sucesso. Game of Thrones. O que tem de coisa ali que não está no livro, dá para encher. Tanto é que hoje são quase que dois universos separados. O livro é uma coisa, a série é outra. Mas ainda assim se mantém como sucesso. Né? Então é muito mais uma questão de como se faz do que a ideia de se fazer. Né? Agora sim, que há material, há ideia, há mistérios a serem explorados, isso aí tem. Só que ser roteirista não foi feliz, é só isso. Exatamente. Assim, mas se ficar por aí mesmo também tá bom. Não, tudo bem, fechou ali, é um filme fechadinho, ele termina ali naquele finalzinho ali, que eu vou confessar, eu fiquei com medo do final daquele filme, aquela doutora levar as duas crianças pra apresentar pro monstro. Eu fiquei, velho. Eu digo assim, não, isso tá muito happy end, velho. Isso tá muito happy end. Alguém aí vai fazer uma merda. Ainda bem que não teve, né? Sabe, aquelas coisas assim, tipo, aquelas séries de terror que no final o cara, poxa, escapei.
Aí, no final, todo mundo já estava nada mais- endocrinado. Na Fenada você só foi chegar onde onde a criatura queria que você fosse. Exatamente. Mas deu um medinho disso aí, cara. Sendo bem sincero, deu. Então, A gente, criatura vamos seria tão levantar- sádica que daria a falsa sensação de que tem um... Ele traz esses questionamentos, para a gente pensar depois dele. Ele é um filme que tem essas qualidades. Ele não é tão ruim, então, né? Não, isso aí é óbvio. Ele tem as virtudes dele. E o que eu acho mais interessante de tudo, mais interessante de tudo é a questão de através do olhar, através da visão, né, que a pessoa é indocrinada por essa Situação, entidade, seja lá o que for. exatamente. Então as pessoas que não têm acesso à visão, porque talvez as pessoas que não têm acesso à visão, elas conseguem até aquela questão, né, que é exagerada no Demolidor. Ele vê os batimentos cardíacos, sabe se a pessoa tá mentindo, tá falando a verdade e tal. Então as pessoas privadas daquele senso, né, do senso da visão, elas conseguem até ter uma questão de se a pessoa tá mentindo, tá falando a verdade. Porque ela percebe de outras formas, né? Os outros sentidos se aguçam. É como se fossem assim, pessoas mais puras naquela questão ali, né? Por não ter a visão, e a visão é o que corrompe o ser humano. Eu entendi meio assim. É um conceito que tem. Mas aí também tem um grande detalhe. Isso não quer dizer que pessoas com deficiência, no caso aqui, como eles falam de visuais, essas pessoas não estão alheias a rancor, a raiva, a medo, a frustração. Essas pessoas também elas não estão alheias a isso. Não é do tipo, nossa, a criatura não corrompe eles porque eles são bons demais. E o fato deles serem cegos deixa eles melhores ainda. Não, é um fato. Não, é a criatura que corrompe pela visão apenas. Não é que ela Exatamente, corrompe pelo medo. Ela não- lembra. O filtro social ali. Uhum. Você lembra aquele velho clichê que dizem que os olhos são espelho da alma? Sim, Um sim. clichê bem batido. Você pode até dizer isso. A criatura não consegue acessar a alma deles fisicamente. Não pode acessar a alma deles porque eles não têm visão. Os olhos deles são mortos. Entendeu? Se você quiser fazer uma interpretação desse tipo, cabe. É um filme que dá várias camadas de interpretação, de ideia, de conceitos. Porque Exatamente. como você falou, né? Se for só porque a pessoa tem maldade, tem medo, tem alguma coisa no coração, ela é corrompida, gente cega também. Tem gente cega que é ruim, tem gente cega que é boa, tem gente cega que é amarga, tem gente Ficou cega que é cego porque cometeu um crime ou matou alguém, sei lá. Isso, exatamente. Então, assim, como você falou, né? Existem vários desdobramentos aí que podem ser colocados, né? Ou enxergados no filme. Nossa, enxergados vai ficar bonito. Olha esse anúncio aí fazendo trocadilho, Mas enfim. fazendo piada. Podemos ir para as notas, né? Consideração, sinais e notas de 0 a 10 para Bird Box, Caixa de Pássaros, começando aí com Janúncio Neto. Por que o filme tem esse nome? Por causa dos passarinhos lá dentro Os da canários de caixinha. mineiro lá, né? Que É justamente de mineiro mesmo, né? Essa questão do que a gente viu agora recentemente em Goblin Slayer também, né? No Eu anime. também. Que os mineiros, os mineradores, eles vão, não os Mineiros, mineiros. De Minas. são as pessoas de Minas Gerais. São os mineiros. Mineradores. São os Mineradores. Mas mineiros eu acho que Não, tá não, certo tá. também. Mineradores. Mineiros é quem vem de Minas Gerais, tá certo isso. Mineradores. Tá. Que eles usam por causa de envenenamento Tem os de minera- gás. Pra entrar tal. Também acho que mostrou também em Golden Kamuy também, que tem um episódio que é justamente com isso, né? Devendo o Rodrigo Amor. Eu Tem um também. episódio que é justamente essa questão de entrar num local que é escavação de cavão e tem uns gás ali que pode dar errado, então eles entram com um passarinho. Primeiro, e qualquer agitação deles é o problema que está em volta. Uhum. Exatamente. Então eu achei muito bacana. Em Portugal, o português de Portugal ficou As Cegas. As cegas. As cegas. Eu acho válido. Também vale a pena. E assim, é uma coisa que pra essa questão de adaptação, pra eles faz sentido, né?
Só perde a questão da caixa de pássaro, É porque né? também a gente não sabe como é que o filme, o livro, foi traduzido lá, né? Porque também pode ser o nome do livro pra lá. Pode, é bem provável que eles puxaram esse Pois livro. é. Uhum. Vai lá, Janus, considerações finais e notas. Cara, é um filme bom. Eu acho que ele fica ali no set tranquilo. Ele cumpriu o papel. É assim, eu acho que, por exemplo, se fosse um filme que eu tivesse pago, eu sempre uso essa média, talvez eu me decepcionasse mais. Entendeu? Assim, pago para ir no cinema, pegar do carro, gastar de gasolina, pagar da entrada, estacionamento, babá. Talvez não com o resultado que ele me entregasse não tivesse compensado o dinheiro que eu gastei nele, que eu investi nele como entretenimento. Entendeu? Eu acho que às vezes tem um pouco disso. Quando Você algumas pagou, né? A pessoas. assinatura está promovendo você assistir isso no Netflix. Aham. O que eu tô dizendo assim, é porque algumas pessoas eu acho que elas acabam avaliando o filme muito mais pelo gasto que elas tiveram em ir ver o filme do Sim, que tudo pela bem. experiência de ter visto o filme. Uhum. Eu não analiso assim não. Eu não consigo Não, analisar mas assim não. eu sempre tenho a impressão que algumas pessoas analisam, Sim, concordo. botam isso ali na balança também. Então quer dizer que se a pessoa vê o filme baixado na internet em casa, pode gostar Ele mais do tem que se ele for pro cinema. Sim, isso pode ter certeza. O meu amigo, o peso financeiro faz uma diferença. Não duvido que alguns filmes AAA sejam pensados nisso, para o cinema, né? Por isso que eles são feitos com essa pompa, por isso que o pessoal também não gosta do Netflix, porque o Netflix tira isso do filtro das pessoas. Sim, e tem um detalhe aí, só atrapalhando um pouquinho a questão do de Janúncio. Quando eu fui assistir o Aquaman, eu comentei no podcast, mas Janúncio não tava, Denison tava. Que Bird Box passou nos trailers do cinema. Passou, estava no cinema, é verdade. E diz que é como se nos Estados Unidos fossem passar em alguns cinemas, né? Tem lá em alguns teatros, né? Alguns Cinemas. Cinemas cinemas. selecionados. Porque eles botam theaters, né? Então algumas salas de cinema selecionadas, provavelmente nos Estados Unidos, Sim. e na Netflix. E aqui em João Pessoa tem os outdoors de Bird Box espalhados por aí. E a última vez que a Netflix fez isso, de anunciar em outdoor, um monte de canto, foi com Altered Carbon, a série, Sim. né? Então Sim. eles estão botando peso nesse filme aí na questão de divulgação, em massa. Nos Estados Unidos, como o sistema lá de cinemas é muito diferente do nosso, entendeu? É mais fácil deles fazerem lá essas exibições específicas em alguns cinemas, entendeu? É mais fácil para eles fazerem isso, né? E aí também você sabe que acaba tendo também aquela questão de indicação à premiação, que alguns filmes têm que ser exibidos em cinemas, em uma quantidade X de salas e tal. E você sabe que a Netflix está tentando aí também, aos pouquinhos também, conseguir emplacar alguns filmes em premiações, nem que seja premiações menos conhecidas, mas tá sempre está tentando. A Netflix é odiada em Cannes, por exemplo. Os caras odeiam ela os filmes dela. Mas enfim, isso é um outro né? Mas eu acho válido esse investimento que a Netflix faz. É uma nova forma de ver cinema. Inclusive tem um dado assim que a Netflix está ferrando, porque o povo está assistindo mais série do que novela. É claro, o pessoal aprendeu que não existe só isso. Uhum. Quem mandou parar de... Eu tô tentando há anos fazer minha mãe e meu pai largarem, minha mãe, né, principalmente, largar a televisão e vir pra Netflix de vez. Sabe por que isso é difícil? Porque a maioria dos nossos pais cresceu de uma forma com certo tipo de conhecimento. Quando você coloca alguma coisa muito fora da realidade comum deles, que é o que a novela aspas traz, e muitas pessoas idosas não gostam de ficção científica, não gostam de ultra fantasia, acabam torcendo o nariz. A novela, ela se passa no meio muito comum para eles, então é fácil eles se identificarem, se emocionarem. Aquelas repetitivas. É um mundo mais próximo. Isso. E a gente tem que ver que, assim, basicamente, apesar de nos Estados Unidos realmente terem novelas, e tem novela lá que é como série que dura mais de 10 anos, Dallas é um exemplo disso, mas praticamente você pode considerar que séries são as novelas de americanos. Exatamente, sim. Apesar de lá realmente existir a categoria novela. Ópera soap. Exatamente.
né? Mas você não deixa de ser que o que para nós a novela é culturalmente, para eles é o seriado. Simples assim. Igual uma duração, só isso. Então, aí fechando é isso, eu acho que é um filme bom, que ele cumpre o seu papel ali de entretenimento. Ele sempre vai ser comparado positiva ou negativamente com Um Lugar Silencioso. É um karma que ele vai ter que levar. Né? Ele sempre vai ter essa comparação pro bem e pro mal dele, mas, de novo, como o Denison falou, são filmes que comungam de elementos e que devem ser analisados distintamente. Se eles são bons é porque ele tem as virtudes, e onde eles têm erros é porque realmente eles não foram eficientes. O grande lance é que Um Lugar Silencioso é um filme extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Ele assim, é tecnicamente muito bem feito, muito bem executado. Não é perfeito, mas cara, como é bem feito e memorável. Ele chega muito perto daquele 10 absoluto, sabe? Ele chega muito perto. O que já não é o caso do Bird Box, mas não deixa de ser um bom filme. E olha, vocês podem tomar como base, pelo menos a mim, que eu assisti eles em ordem diferente do lançamento. Não, eu assisti também, igual a você. Ai, que bom. Foi. Eu tava me prometendo ver Um Lugar Silencioso há muito tempo. E quando eu vi o Bird Box, não, agora eu tenho que assistir porque eu não posso opinar sem ter visto. Essa foi exatamente a minha opinião de querer assisti-lo. Porque não tem como falar desse e não falar do Lugar Silencioso. E a nota, Janus? Eu dei 7. 7, né? E tu, Denison Giseline? Teve algumas coisinhas falhas bem clássicas. Tem essa comparação com outras obras mais que tocam do mesmo assunto, não necessariamente o grande filme que nós citamos, que então, impressionado é um pouquinho mais difícil porque eu sou um pouco mais exigente, mas o filme, a proposta dele funciona, ele entrega o que promete. Pode ter ideias que eu não gosto, ideias que eu gosto, mas não foi tão bem executado, é só isso. Eu dou um igual 7 pro filme. Uma coisa que eu achei muito besta ali daquela situação, quando o chinês ali se prendeu para verificar as câmeras, que sentido tinha os outros? Não estavam olhando para os monitores sair da sala e não cuidar dele, caso ele surtasse. E um outro detalhe, porque eles esperavam 3 semanas para ter a ideia de ir no supermercado? Porque eles não queriam sair, eles queriam ficar... Não, assim... Não, mas assim, quando a situação apertou a gente, acabou a água, acabou o papel higiênico, o que eu tava pensando é o seguinte, mas será que assim, ninguém pensou que 1 hora a comida ia acabar? Assim, esperou a comida... Eu acho que eles não pensaram que ia passar muito tempo, né? Acho que eles pensaram que o exército vai aparecer, vai resolver alguma coisa aí e pronto. Tem tudo isso você levar em consideração, ainda mais nos Estados Unidos, que o pessoal tem forças armadas para se proteger de tudo e de todos, né? Agora que era melhor montar a base no supermercado, era. Tá. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos, tem cidades do interior, e até algumas cidades grandes também tem pequenos porões, praticamente mini bunkers, que o pessoal estoca comida para emergência. Principalmente os estados que têm maior índice de terremoto ou enchente. Né? Então essas famílias não são nômades assim, em caso de tragédia de situação adversa, elas ficam ali até... Americano tem um histórico de estocar comida até para invasão russa, mas tem. Sim. Nem que seja para prevenir a invasão russa, Sim. Mas eles têm. Então é normal pensar, demorou 3 semanas, não. É o que se espera de um americano fazer, só isso. Só lembrando, qual foi a última vez que você viu um brasileiro fazendo uma linha de dispensa? Na época da inflação galopante. Ter 3 freezer na carne. Década de 80. Um cômodo da casa, isso, um cômodo da casa para guardar comida. Cris do leite em pó. Essa galera. Esse povo que tá reclamando hoje uma tá 30% mais cara, se eu não fazer isso, eu tô ferrado, que o dinheiro não vai dar. Denison, essa galera de hoje que tá reclamando da economia, não viveu na época da máquina de remarcar preço, né? Você compra um pão de manhã de um preço e à tarde ele tá custando 3 vezes mais. E sem opção de baixar preço. O preço fica mais alto e jamais baixava. Não era que nem cotação de dólar.
Então, um belo do 7 pro filme, porque ele cumpre a história que ele Então, conta, 7 para sem Denison grandes também. surpresas, até um pouco previsível. No que é uma coisa só dele, ele conta bem. No que é coisa que nós já conhecemos, ele não traz surpresas. É um filme bom. Apenas isso. Eu vou dar um 8, certo? Você só um ponto a mais, mas justamente tem alguns defeitos de continuidade, a gente até dispensa um, mas 4, 5. Nossa, mas o erro de continuidade é uma peça no lugar errado, um objeto com cor diferente. É. Não é coisa que estraga o roteiro, sabe? Assim, Exatamente. aí, vamos dizer assim, é uma falha de continuidade de, vamos dizer assim, visual. Logística, né? Logística. Não é uma falta de continuidade do tipo, nossa, o cara falou que era canhoto e depois você vê que ele é destro. Isso. Sim. E isso é fundamental para a história, entendeu? Uhum. Mas como eu acho que uma das vantagens minhas por ter dado a nota maior é porque justamente não como eu não sou de ver esse estilo de filme, como eu vi agora eu curti, né? Achei muito bom e por não ser um filme de terror também, o que faz me gostar mais. Mas assim, todo o resto eu gostei, a atuação, a história, não acho que preciso de mais respostas. Eu acho que assim, o que o filme entregou, eu tô satisfeito. Deixar na base da e se e deixar na base de o que será o monstro, eu acho que é o que dá graça ao filme, é fazer a gente debater como ele atua nas pessoas, nos loucos, nos cegos, nas pessoas que normais. É fantástico, né? É cientificamente impossível acontecer isso. Você lida com o fantástico de uma forma interessante. Exatamente. E dá a entender também que aquele doido que se infiltrou, ele estava esperando justamente as grávidas terem os bebês para que os bebês também fossem expostos à entidade. Ele poderia ter. Cara, eu tô achando que ele chegou na data propícia, só isso. Que ele estava esperando a oportunidade. Eu acho que ele só estava esperando a oportunidade de ter a confiança da galera. Só isso. Não foi algo assim, não. E ainda duvido. Tanto é que ele não passou muitos dias, não, né? Ele passou acho que um dia só. Claro, isso que crianças inocentes e pessoas extremamente inocentes passarem por uma situação dessa. Uhum. Isso não fica definido. O filme não diz assim se eles realmente seriam afetados pela. Que inclusive, se a gente prestar atenção, em nenhuma cena anterior ao flashback e ao momento presente, você não vê criança no filme. Não vê, então, entendeu? O filme ele tem essa criação de universo, mas o universo deixa muitas dúvidas sobre as regras. Mas eu acho que ia ficar muito pesado botar a criança fazendo alguma coisa. Não, entenda. Acho que ia ficar disso. Dizer... Porque se a criança não fosse afetada, a entidade não iria estar. Mas o que eu tô querendo dizer, Luiz, é o seguinte, você para pontuar não precisa mostrar. Você não precisa mostrar uma criança se suicidando. Mas a partir do momento que você mostra. Não precisa. A partir do momento que você coloca que no mundo existem crianças e esse mundo está passando por um apocalipse, não é? Então, é sujeito que as crianças vão sofrer disso. Mas a partir do momento que você não vê ninguém e só vai ver um casal de crianças o filme todo até o final, isso gera perguntas. Não, mas se a entidade está tentando as crianças é porque elas são passíveis de sofrer da influência da entidade. Senão, a entidade não iria atrás das crianças porque ela já tentou antes e viu que não funcionava, né? Apesar que mas é como 5 anos dizendo, depois. Você não acha estranho um mundo onde densamente povoado, tá tendo um grande tumulto e você não vê. Você só vê. Pronto, vou dizer uma única criança que aparece. E ela só aparece o carrinho de bebê. É a única referência de uma criança no início do filme. É aquele carrinho de bebê que está descendo na rua. É a única que você vê. E essa necessidade de mostrar para os outros uma histeria coletiva. Sabe? Sim. Não é a entidade que os fez. Todo mundo ficou louco, como todo mundo tem a cabeça virada, por assim dizer, eles foram afetados diferentes, tal como a doença que afeta um bicho vai afetar o ser humano ativa diferente, né? Então todo mundo gera aquele efeito negativo. Por exemplo, a raiva. A raiva no ser humano, ela não foi feita para atacar os seres humanos, ela foi feita para os animais silvestres. Só que quando ela atinge o nosso cérebro, ela faz a gente ter medo de água. A gente não pode se aproximar de água num certo momento. Isso acontece com todos os seres humanos que têm raiva a partir de tal estágio.
Então essa necessidade das pessoas, talvez, olha, que coisa que a gente viu, que coisa fantástica. Todo mundo tem que ver o que a gente viu, porque está todo mundo morrendo. Os que estão ficando não estão vendo. A gente tem que fazer isso. Pode ser só uma histeria coletiva. Uhum. Com isso aqui a nossa nota geral fica 22, né? 778. E a média 7,33. É uma boa média, eu acho, na minha opinião. Passou de média, né? Passou de ano. Simples assim. E eu recomendo aí para quem gostou, no caso vocês dois, e quem tiver interesse, é um filme chamado The Darkest Hour, a hora mais escura, que não é aquele filme O Destino de uma Nação, que tem o mesmo título em inglês, certo? Também não tem a ver com a Lanterna Verde. Também não tem a ver com a saga dos Lanternas Verdes, né? Porque é justamente uma invasão, aí sim, ficção científica, uma invasão alienígena causada por criaturas que elas não podem ser vistas até o final do filme. No Brasil, acho que esse filme foi chamado de O Destino de uma Nação, não é? Não. O Destino da Nação é a biografia do Churchill. Eu acho que no Brasil, acho que no Brasil, deixa eu ver se saiu, acho que foi com alta frequência, deixa eu ver. Deixa eu ver se o nome dele em português é esse. Tá. Não, Alta Frequência também não é. Alta Frequência é um outro filme muito bom, com Viagem no Tempo, que é com Dennis Quaid. E gostaria de agradecer aí a presença de Janúncio Neto e de Denison Ghiseline, que se propuseram a assistir o filme para vir debater aqui. Agradecido, estamos aí. Estamos aí. E obrigado a todo mundo que ouviu até o final, amigos. Até a próxima, pessoal. Valeu!